Bem-vindo a mais um episódio do podcast Educação em Reprodução Humana. Se você está ouvindo este episódio, imagino que tem interesse na área de reprodução humana. E talvez até já tenha pensado em trabalhar com reprodução assistida. Então, eu tenho uma boa notícia para você. Sabia que o Brasil hoje é líder do mercado na América Latina em reprodução assistida? E está se transformando em referência mundial. Os números no Brasil são bastante animadores para quem pretende se especializar em reprodução assistida. E se esse é o seu caso, fica por aqui que eu vou te explicar um pouquinho mais. Meu nome é Selma Bourru, sou bióloga, mestre em ciências e professora da disciplina de reprodução humana. Vamos aos dados. Desde 1978, calcula-se que mais de 8 milhões de bebês tenham nascido por FIV. Mas por que 1978? Porque foi nesse ano que Louise Brown nasceu, em 25 de julho. Ela foi o primeiro bebê a nascer após o procedimento de fertilização assistida. Por isso é considerado um marco na reprodução humana assistida. Segundo a última publicação do Sistema Nacional de Produção de Embriões, o 13º Cisêmbrio, de maio de 2020, foram realizados aproximadamente 21 mil ciclos no ano de 2012. E em 2019, o número de ciclos saltou para quase 44 mil. Só para você entender, o ciclo de tratamento realizado em fertilização in vitro se refere aos procedimentos médicos aos quais a mulher é submetida desde a produção do oócito, que é o estímulo ovariano, até a sua coleta. E para quem não conhece o que é a cisêmbrio, ela é uma publicação da Anvisa que a cada 2 anos atualiza os dados sobre, por exemplo, o número de ciclos de tratamento in vitro realizados pelas clínicas de reprodução humana assistida e também o número de embriões produzidos, o número de embriões implantados, aqueles que foram criopreservados e aqueles que foram doados para pesquisas de célula-tronco embrionárias. Neste ano de 2022, está para sair o 14º Cisêmbrio. Vamos aguardar, mas até o momento em que estou gravando esse episódio, ainda não foi publicado. Então, de 2012 até 2019, o mercado brasileiro de reprodução assistida apresentou no Brasil um crescimento médio de 16%, de acordo com esse critério do número de ciclos de tratamento. Nos países mais desenvolvidos, o número de ciclos cresceu entre 5% e 10%. Considerando esses dados, o Brasil teve um crescimento bastante significativo. Na América Latina, o Brasil lidera com 45% de todo o volume de ciclos ou tratamentos. Além disso, o Brasil tem cerca de 183 centros de reprodução assistida, dos quais 104 estão instalados na região Sudeste, o que reflete também no aumento do emprego de profissionais especializados em reprodução assistida, como médicos, ginecologistas, embriologistas, enfermeiros, psicólogos e nutricionistas. Os embriologistas, aliás, podem ser os biólogos e biomédicos. Apenas 4 estados não possuem clínicas de reprodução humana com laboratório de embriologia. São eles Rondônia, Acre, Roraima e Amapá. Nesses estados, os especialistas evoluem as pacientes que posteriormente continuam seus tratamentos em outros estados. E a tecnologia? De maneira geral, todas as clínicas investem em tecnologia que, quando aplicada às rotinas dos laboratórios de embriologia, podem impactar positivamente os resultados de sucesso de gravidez. São processos baseados em inteligência artificial, ciência de dados e medicina de precisão. Eu selecionei aqui 2 tipos de sistemas de tecnologia recente que estão sendo cada vez mais utilizados nos laboratórios de reprodução humana. Vou descrever primeiro a Embryoscope.
A Embryoscope é uma incubadora de última geração. Funciona com o sistema time-lapse que permite observar o desenvolvimento embrionário em tempo real, sem a necessidade de remover o embrião do ambiente seguro da incubadora para analisar, por exemplo, a sua morfologia. E como isso funciona? A Embryoscope possui um microscópio com câmera digital que obtém imagens de 10 em 10 minutos. E ela tem um software que monta um vídeo para cada embrião enquanto ele permanecer na incubadora, que pode variar de 2 a 5 dias. Não há manipulação e os embriões permanecem no ambiente mais estável durante todo o processo. O embriologista pode, assim, por meio desse software, selecionar os melhores embriões para a transferência. O software do sistema agrupa e analisa as informações colhidas e oferece um mapa de todos os embriões, classificando-os quanto à chance de implantação. O critério de seleção dos embriões passa a ser baseado não somente na morfologia, que é o método tradicional, mas também como o embrião vai apresentando as clivagens ou divisões celulares, o que é muito importante. Cerca de 20% das clínicas no Brasil já utilizam essa nova tecnologia. A tecnologia também está presente no desenvolvimento de testes. Um desses testes é o Embrace. É um teste genético não invasivo que analisa o embrião em seu próprio meio de cultivo. Como esse teste não é invasivo, as pacientes que estão inseguras em relação à tradicional biópsia embrionária ou pacientes que têm poucos embriões para transferência podem ter acesso à informação sobre a saúde cromossômica do seu embrião. A análise cromossômica pré-implantacional é muito importante para ter um melhor critério sobre a seleção daqueles embriões que serão transferidos para a mãe. Embrace significa Embryo Analysis of Culture Environment, ou seja, a análise embrionária do ambiente de cultivo, e foi desenvolvido pela iGenomics. Nesse tipo de teste são analisados fragmentos de DNA livre no meio de cultivo dos embriões. Os embriões resultantes de FIV, durante o seu desenvolvimento, liberam DNA para o meio de cultivo, e os embriologistas coletam esse meio de cultivo e enviam para o laboratório da iGenomics. O laboratório, então, analisa o DNA presente nesse meio e, como resultado, indica quais embriões provavelmente são cromossomicamente normais e, portanto, aptos para a transferência. Esses sistemas de tecnologia são muito interessantes, não é mesmo? Você ficou com alguma dúvida ou quer fazer algum comentário? Manda um e-mail para mim, selma@selmaborru.com. Eu vou deixar a referência do artigo e o link da Cisembrio na descrição desse episódio. Aqui no podcast, além de atualidades, você pode ouvir também as audioaulas. Mas se quiser aprender um pouco mais sobre reprodução humana e reprodução humana assistida, acesse o site. O link está na descrição do episódio. No site, você tem acesso ao material ilustrado e às videoaulas. Essas videoaulas eu publico no meu canal do YouTube, Professora Selma Borru. Estou esperando a sua participação. Então, até o próximo episódio do podcast Educação em Reprodução Humana.